Vamos descomplicar um pouquinho a parte de unidades de medida? Fique ligado que a aula de hoje é muito importante. Pegue o papel, a caneta e vamos estudar! Estamos de volta em definitivo, aqui é o professor Leandrinho trazendo você para o canal Física para Leigos com muita alegria. Vamos aqui aprender Física, mais um vídeo do Física do Zero para Leigos. Claro que eu já tive aqui um vídeo sobre unidades de medida, mas hoje nós vamos trabalhar com prefixos nas unidades de medida. E se você gostou do vídeo, deixa aquele joinha depois de assistir. E se você caiu de paraquedas, claro, inscreva-se no canal para dar aquele engajamento, para ajudar o Física para Leigos a atingir a todos os horizontes. Que coisa boa! Vamos lá então para o quadro falar sobre unidades de medidas e também aplicar os prefixos. Vem comigo! Aqui está a tabela trazendo as unidades de medida, claro, separadas em sistema internacional e unidades usuais. Então você tem aqui as grandezas: comprimento, tempo, massa, força, corrente elétrica, quantidade de matéria e temperatura, todas elas medidas nas suas unidades no SI e usual. Vamos com primeiro o comprimento. Sistema internacional: se a questão de vestibular pedir a resposta no sistema internacional de unidades tiver no SI, você vai colocar em metros. Agora, usualmente, pode pedir ou pode vir numa questão como quilômetro, centímetro, milímetro, decímetro, mas essas três aí são as mais comuns, ok? Tempo, segundos no sistema internacional. Então, se pedir no SI, você vai colocar em segundos. Por exemplo, a expressão a seguir no Sistema Internacional de Unidades é descrita como. Então, você sabe que cada coisinha que está ali naquela expressão, se você identificar um comprimento, um tempo, uma velocidade, vai estar medindo no Sistema Internacional. Lembro muito bem, eu vou deixar aqui o card, que a aula que eu falei sobre unidades de medida, eu falei sobre as unidades primárias e as secundárias, né? Formado pelas unidades primárias. Então, dá uma olhadinha, deixei o card aqui, para você poder dar uma estudada nas unidades de medida na aula que eu já comentei aqui, beleza? Bem, tempo, segundos, como eu havia dito, mas também podendo ser representado em horas e minutos em algumas questões, ok? Massa, quilograma no sistema internacional, podendo também vir nas unidades grama e miligrama na maioria das vezes. Força em Newton, algumas vezes, bem aleatoriamente, você pode ter uma questãozinha falando sobre quilograma força. Corrente elétrica em ampere, né, o sistema internacional, e a corrente também em ampere. A carga elétrica que pode ser em coulomb ou ampere hora, como as baterias vêm, né, dos carros, baterias de bicicleta elétrica, elas vêm em ampere hora. Então, a carga que pode ser em coulomb no sistema internacional ou usual em ampere hora. Corrente elétrica apenas em ampere. Quantidade de matéria mol, né, nos dois, e temperatura Kelvin no sistema internacional e graus Celsius, que é a mais utilizada. Também pode ser comentada em graus Fahrenheit, mas a graus Celsius é a mais utilizada, beleza? Então, fazendo só aqui uma revisão do quadro de unidades de medida no sistema internacional e usual. Vamos lá falar um pouco agora sobre os prefixos para ajudar você a converter unidades de medida que utilizam esse prefixo. Vem comigo. Temos aqui duas tabelas. Uma com múltiplos, ou seja, valores bem altos representando o prefixo daquela unidade de medida. Claro que eu tenho uns exemplos aqui do lado para comentar com vocês. E abaixo, os submúltiplos. Claro que existem mais para cima e até mais para baixo desse prefixo, mas eu coloquei alguns dos mais importantes do vestibular, ok? Vamos aos múltiplos. Nós temos giga, mega, quilo, hecto e deca. São os prefixos mais utilizados, mais vistos nas questões de vestibular. Então, vocês têm a potência de 10, em que você pode, de potência de base 10, em que você pode substituir essa letrinha
pela potência de base 10, ou até o contrário, a potência de base 10 pela letra correspondente ao múltiplo. Vamos lá então? O giga, por exemplo, ele é 1 bilhão de vezes maior, ou seja, ele é representado por uma potência de base 10 elevado a 9. Exemplo, gigahertz. Qual é a unidade? Hertz, que é a unidade de frequência. O giga está acompanhando o hertz. Então, isso equivale ao quê? 10 elevado a 9 vezes o hertz. Ou ao contrário, eu posso substituir o 10 elevado a 9 por giga, caso a questão peça. Beleza? Olha como é tranquilo, né? Do que você ficar, sei lá, usando algum tipo de tabela, como é o caso do quilo, hecto, deca. É muito mais simples você substituir o prefixo pela potência de base 10. Vamos ao mega, para não perder muito tempo. 1 milhão de vezes maior, é o 10 à sexta. Exemplo, megawatts, ou megawatts, né? Que é de potência. Você tem 10 elevado a 6 watts de potência. Ou substituir o 10 a 6 pelo mega. Olha como é simples. Quilo, 1000 vezes maior, 10 ao cubo. Então nós temos o melhor exemplo no sistema internacional, quilograma, que é 10 elevado ao cubo gramas. Se eu quiser passar para o sistema internacional, então, de grama para quilograma, eu substituo 10 ao cubo pelo quilo. Muito tranquilo. Hector, 10 ao quadrado, hectômetro. Você substitui o hecto por 10 ao quadrado, que equivale a 10 elevado ao quadrado metros, por 100 metros. Decâmetro são 10 elevado a 1 metro, ou seja, 10 metros. Viu que simples? Fica muito mais tranquilo a substituição da potência de base 10, já que nós temos também a aula de potência de base 10, que vou deixar o card aqui, para você também saber lá como eu posso dizer, as propriedades, saber fazer cálculos com potência de base 10, ok? Submúltiplos, deci, centi, mili, micro, existe o nano, pico, entre outros menores, mas eu coloquei os principais. Vamos lá? Decímetro, você pode substituir pelo quê? 10 elevado a menos 1. Por quê? Ele é 10 vezes menor. Centi, 10 elevado a menos 2, centilitro ali, por exemplo, porque ele é 100 vezes menor, por isso expoente negativo. Então representa 10 a menos 1 metro, o decímetro, e 10 a menos 2 litros, o centilitro. Miligrama, olha lá, mili, 10 a menos 3, 1000 vezes menor. Então substituo o mili pelo 10 a menos 3, ou vice-versa, como já fizemos lá em cima. E o microvolt, 1 milhão de vezes menor, 10 a menos 6. Então, ou eu posso substituir o 10 a menos 6 pelo micro, que é muito comum questões desse tipo, principalmente em eletrostática, né? Ou você pegar o micro e substituir por 10 a menos 6, passando para o sistema internacional a unidade que é o volts. Beleza? Tranquilo isso, né, gente? O prefixo, ele ajuda muito substituindo pela potência de base 10. Além de falar dos prefixos, eu ainda trouxe esse quadro para vocês para falar um pouco das conversões de unidades de tempo. E ficou interessante que eu fiz a ida e a volta, ou seja, do maior para o menor. Hora, minuto e segundo, que é pequenininho. Né? O segundo passa mais rápido, o segundo, o minuto um pouco mais e a hora mais lenta. Né? Então você tem hora, minuto e segundo. Como é que a gente faz as conversões? Do maior para o menor, ou seja, hora para minuto, minuto para segundo. Você vai multiplicar. Por quanto? Se uma hora tem 60 minutos, eu multiplico de hora para minuto por 60. Se um minuto tem 60 segundos, de minuto para segundo eu multiplico também por 60. Agora, de hora para segundo, 60 vezes 60, eu vou multiplicar por 3.600. Ah, que coisa fácil, Leandrinho. Vai ajudar muito a fazer exercícios usando essa tabela, essa conversão que você fez aí. Beleza? Então começa. Abre o livro, faça aí questões de física que tem conversão de tempo e pratica com esse quadro aí que eu preparei para vocês. Vamos voltar agora? Se eu quiser passar de segundo para minuto, você pode usar em fração ou você pode usar em número decimal. Só que agora, de trás para frente, de segundo até hora, eu vou dividir. Então, 1 segundo, ele é 1 sobre 60 minutos. Ele é 60 vezes menor. Então, eu vou dividir por 60. De minuto para hora,
Minuto vale quantas horas? 1 sobre 60 também. Eu vou dividir por 60 de minuto para hora. Agora, de segundo para hora, eu vou dividir por 3.600, porque 1 segundo tem 1 sobre 3.600 da hora. Olha só que interessante essa parte de conversão de tempo já preparadinho para vocês. E é claro que eu deixei uma questãozinha aqui embaixo para a gente praticar tudo que a gente viu nessa aula. Vamos lá? Deixa eu pegar aqui minha canetinha preta. Em apenas 2 minutos, um carro de 1,2 toneladas consegue percorrer 3,6 km por uma rodovia. Transforme todas as medidas do texto anterior para suas respectivas unidades do Sistema Internacional. Vamos começar pelo tempo? Vamos lá? Começando pelo tempo. Eu tenho o quê? 2 minutos. No Sistema Internacional, a gente quer transformar para quê? A gente quer transformar para segundos. Então, o que eu faço? Deixa eu pegar minha caneta vermelhinha aqui. Eu vou transformar de minuto para segundo. Olha que legal. Multiplicando por 60, como está no quadro acima. Poxa, Leandro, facinho, hein? Rapaz, é muito fácil, gente. Vamos lá? Quanto é que fica, então? 2 vezes 60, mole demais, né? Deixa eu apagar aqui. Pronto, apagando para chegar um pouco mais para frente. 120 segundos. Pronto, já fiz a primeira transformação. Vamos à distância que ele vai percorrer agora, antes de fazer o da massa, tudo bem? Distância, opa, tô com uma outra canetinha aqui com outra cor. Distância igual a 3,6, olha, gente, quilômetros. O que nós vamos fazer? Óbvio, nós vamos substituir, o quilo, que é um prefixo, que equivale a quanto? 10 ao cubo, isso mesmo, porque eu quero transformar para metro. Então eu tenho 3,6 vezes o quê? 10 ao cubo metros. Se a resposta tiver assim, nas alternativas, beleza. Caso não, a gente resolve, porque a gente já sabe multiplicar por uma potência de base 10, né? Eu vou caminhar 3 casas para a direita. O expoente é positivo, certo? Caminhando, eu tenho 36.360, 3.600 metros. Bacana. Mais uma conversão. E, por fim, tonelada. Vamos lá. Tonelada. Eu tenho quantas toneladas de minha massa? M igual a quanto que tem ali? 1,2. Deixa eu melhorar isso aqui. Pronto. Vamos lá. Voltando. A massa igual a 1,2 toneladas. Pô, Leandro, mas tonelada você não comentou. Então, 1 tonelada são 1.000 quilogramas. Tá certo? Então, 1 tonelada, vamos anotar aqui pequenininho, 1 tonelada equivale a 1.000 quilogramas. Pronto, agora já sabem quanto vale, né? M igual, se vale 1.000, 1.000 é 10 elevado ao cubo. Então, eu tenho 1,2 vezes 10 ao cubo quilogramas. Muito bem. Então, essa massa, ela vale, andando 3 casas para a direita, 1.200 quilogramas. Pronto, gente. Transformei todas as unidades da questão para o Sistema Internacional, dando uma novidadezinha ali que foi o tonelada, beleza? Espero ter ajudado vocês aí com unidades de medida, porque é uma dificuldade muito grande do aluno quando estamos fazendo o exercício. Aluno, como é que você passou? Como é que você transformou? De onde veio isso? Tá aí essa aula que faz parte do Física do Zero para Leigos, que será muito importante ao longo tanto dessa playlist como em outras playlists também aqui do canal.
de física da matéria que a gente vai avançar, beleza? Hashtag Física na Veia, bons estudos e até o próximo vídeo.